Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fast. Hoje o assunto é preço médio. Preço médio que é responsável por muitas alegrias, excelentes oportunidades vindas de operacional que utilizam preço médio. Mas também é o terror aí de muita gente, né? Responsável por grandes perdas também no day trade. Mas afinal, o que é preço médio? E ele é vilão ou amigo? Vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Fica aqui comigo. Mas antes de a gente iniciar no assunto de hoje, eu quero pedir para você deixar o seu like. Deixa seu like aí nesse vídeo, isso auxilia muito o nosso canal. É uma forma de tu dizer pra gente que o conteúdo aqui é relevante e está te ajudando. Se você ainda não é inscrito também no canal aqui da Fast, se inscreve, clica ali no sininho para receber as notificações e ajuda a gente aí compartilhando esse conteúdo com no mínimo 3 amigos. Pode ser? Posso contar contigo? Vamos lá para o conteúdo de hoje, falando sobre preço médio, e eu vou mostrar aqui na plataforma como funciona. Vamos lá. Vamos lá, preço médio. Afinal, o que é preço médio, né? O preço médio, o próprio nome já diz, né? É a média do preço. A média de que preço? Vamos lá, vamos supor o seguinte. Se eu entro com uma posição, se eu efetuo, por exemplo, uma venda no... Vamos pegar como exemplo aqui o dólar, tá? No 5,305. O meu preço médio, ou seja, o meu preço de venda está no 305. Então, se eu clicar aqui ó, no 305, eu efetuei aqui, ó, né? Deixei apregoado. Quando o preço chegar nessa minha ordem, tá? Ela vai ser executada no 305 e o meu preço de execução, ou seja, a minha venda vai estar no 305. Esse é o meu preço. O que ocorre? Aqui eu entrei com 5 contratos, tá? De mini dólar, tá? Estou aqui no cross order, tá? Esse aqui corresponde a 5 contratos no mini dólar. Estou utilizando o dólar cheio, mas operando com cross order. Aí as ordens são executadas no mini, tá bom? Vamos pegar aqui para ficar um exemplo bem mais fácil de entender. Vamos pegar com um mini contrato. Olha só. Vou pegar aqui, eu vou botar no 302. Vamos ver se pega a gente aí no 302. Tá? Puxar aqui para o 301. Vamos lá, ó. Vai executar aí, vai executar. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Quase, quase. Vou botar aqui para executar aqui embaixo. Pronto. Executou aqui no 300. O meu preço, ele está no 300. Então, eu executei um mini contrato no 5,300. O que ocorre? A minha posição, ela está no 300. Só que é uma posição única. Eu estou com o meu preço de venda no 300. O preço médio, ele é um pouco diferente. O preço médio é a média de várias posições que tu abre. Por exemplo, eu abri uma posição vendida, tá, de um mini contrato aqui no 300. Se eu colocar um outro mini contrato aqui no 305, o que vai acontecer? Eu estou com um contrato no 300, ele vai lá, vai pegar mais um contrato no 305, e a média dessas duas posições vendidas, né, dessas duas ordens de venda, vai ser o meu preço médio. Ou seja, vai ficar aqui no 302,5. Então, isso é o preço médio. Ele pega a média da execução dos preços das ordens, tá? Nesse caso aqui, eu estou espalhando duas ordens, só que se eu fosse espalhando aqui, ó, por exemplo, 300, 305, vou botar lá 310, tá? Botar uma aqui no 310, vamos botar uma outra lá no 315. O que ocorre? Eu estaria fazendo venda nesses preços e conforme o mercado for executando essas ordens, vai chegando ao meu preço médio de execução. Ele vai pegando o preço dessas ordens e vai fazendo uma média. Ou seja, 300 com 305, a média fica no 2,5, né? Aí ele vai pegando. Se pegar mais aqui para cima, pegou no 300, pegou no 305 e pegou o outro lá no 310, a média fica no 305. E assim ele vai formando o meu preço médio. Mas afinal, tá? Essa estratégia de dividir as ordens, né, de fazer várias execuções, isso é bom ou é ruim? Né? É inimigo ou vilão? Né? Olha só que interessante. Muita gente acha que o preço médio é o terror, é o vilão. Né?
que é o preço médio que faz as pessoas quebrarem no mercado, né? Principalmente no day trade, que é o mercado mais alavancado. Enquanto outros não conseguem viver sem fazer preço médio. Ou seja, o operacional só faz sentido fazendo preço médio. Acontece o seguinte: o preço médio é vilão ou amigo? Isso depende do teu gerenciamento de risco. Como assim do teu gerenciamento de risco, Aislan? Vamos supor o seguinte: se pelo meu gerenciamento de risco eu só puder operar com um mini contrato, eu fiz uma venda aqui. Se eu fizer uma outra venda lá em cima para fazer um preço médio, veja bem, o meu gerenciamento de risco diz que eu posso operar só com um mini contrato. Se eu abrir mais um mini contrato, eu vou estar operando com 2. Então eu estou fugindo do meu gerenciamento de risco. Por quê? Porque eu estou abrindo uma posição dobrada. Eu poderia operar só com 1 e estou operando com 2. Agora, se eu botar mais uma ordem lá em cima e ele pegar minha primeira ordem, pegar minha segunda ordem, pegar minha terceira ordem, olha só, eu poderia operar só com 1. Eu estou operando com 3. Nesse caso, o preço médio é teu inimigo. Por que ele é teu inimigo? Porque está fugindo do teu gerenciamento de risco. Tá? Tu só poderia estar operando com um mini contrato, aí ele vai pegando as tuas ordens, vai fazendo o preço médio e tu vai aumentando a tua posição para além do que tu poderia suportar de acordo com o teu gerenciamento de risco. Se tu não sabe o que é gerenciamento de risco, eu vou deixar o link aqui na descrição de uma sequência de vídeos que a gente falou sobre alavancagem, gerenciamento de risco e plano de trade, tá bom? Vai ajudar bastante a entender como montar um gerenciamento de risco saudável, tá? Então, nesse caso que eu dei, é prejudicial, é um grande vilão, é um grande inimigo, tá? Por quê? Porque tu tá aumentando a tua exposição, tu tá operando mais alavancado, fora do que tu poderia suportar, tu tá operando com... Era para tu operar com um mini contrato, tu tá operando com 3. Poxa, Ilan, mas quando o preço médio vai ser meu amigo? Vai ser teu amigo quando tu utiliza ele de forma inteligente. Vamos supor, por exemplo, que de acordo com o meu gerenciamento de risco, com a minha realidade financeira, eu poderia, vamos zerar essa posição aqui, só para dar esse exemplo. Eu poderia, só um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu poderia operar com 5 mini contratos. Então, olha só, que região eu quero vender? Eu quero vender na região do 300. Ao invés de eu pegar e já operar de cara com 5 mini contratos, pegar e botar, por exemplo, 5 mini contratos aqui no 305, tá? Pegar, clicar aqui e botar tudo no 305, né? Quantos mini contratos eu posso operar no máximo? Eu posso operar no máximo 5. Aí eu vou lá, coloco os 5 no único preço. O que acontece? O mercado pode chegar perto, não executar, cair, ou pode passar um pouquinho, dar uma balançada, por causa da volatilidade, de repente me estopar, se meu stop for curto. Então o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar do preço médio para distribuir as minhas ordens. Ao invés de eu botar todas as minhas ordens, todas as 5 ordens aqui no 305, o que eu posso fazer? Eu posso dividir a minha posição. Eu posso pegar, por exemplo, de 1 em 1, vou pegar como exemplo de 1 em 1 aqui, ó. Eu posso botar um aqui no 3, eu posso botar um outro lá no 7, um outro lá no 11, tá? Um outro lá no 15. Olha só, aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Veja, eu posso operar no máximo 5. Eu não estou alavancado para além do meu gerenciamento de risco. Entendeu? O que eu fiz? Eu peguei a minha posição e ao invés de eu entrar num ponto só, eu vou dividir a minha posição. Nesse cenário, o preço médio é teu amigo. Por quê? Porque tu tem um potencial através do preço médio de tu dividir as tuas ordens. Ao invés de tu entrar num único ponto, tu opera numa região. Fica mais fácil nesse formato de tu conseguir entrar na operação, tá? Tu não precisa ser muito cirúrgico, não precisa ir naquele pontinho exato, naquele preço exato te pegar. Tá? Muitas vezes o mercado chega próximo e não te pega, então o que tu faz? Tu divide as tuas ordens. Se tu pode operar com até 5, tu divide de 1 em 1. Aqui eu botei de 1 em 1, mas eu poderia fazer uma divisão diferente aqui. Eu poderia botar aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Poderia botar 2 aqui, ó. Vou pegar esse exemplo. Eu poderia botar 2 aqui no 303
e poderia botar mais 3 lá em cima, no 315, no 312, olha só. Então, eu dividi minhas ordens e eu vou ficar com o médio aonde? Eu vou ficar com o médio nessa região. A média dos preços de execução das minhas ordens vai ficar nessa região. Então, é inimigo ou vilão? Primeiro, o que é preço médio, né? Dando um resumo aqui. Preço médio é a média de execução dos preços das tuas ordens. Se tu for abrir uma posição comprada, conforme tu vai botando ordem de compra, ele vai somando esses preços quando eles forem executados e eles te dão a média de preço das tuas compras, tá bom? É a mesma coisa, tu vai, por exemplo, um exemplo do mundo real aqui, tu vai lá na feira, aí tu vai comprar maçã, né? Aí tu compra 1 kg de maçã a R$10, tá? Aí no outro dia, tu vai lá e compra mais 1 kg de maçã a R$5. Opa, 1 kg mais 1 kg, 2 kg. É o mesmo que dizer que tu comprasse 2 kg de maçã a R$7,50. Por quê? Porque tu comprasse 1 kg a 10 e 1 kg a 5. Então, a média do preço médio das compras das tuas maçãs está R$7,50. No mercado financeiro não é diferente. Então, tu divide as ordens, tá? Conforme ele vai executando, ele vai te dando o preço médio das tuas ordens. Ele é vilão quando tu começa a se posicionar com mais ordens do que tu poderia de acordo com o teu gerenciamento de risco. E ele é teu amigo se tu conseguir de forma inteligente utilizar o preço médio para tu espalhar as tuas ordens, diluindo o teu risco. Ao invés de tu entrar num ponto específico, num preço específico, tu consegue atuar numa região, porque tu vai dividindo as tuas ordens, tá bom? Bom, então é isso aí. Hoje a gente falou sobre preço médio. Realmente é uma ferramenta, é uma estratégia muito interessante no mercado financeiro, porque é difícil ser cirúrgico, acertar exatamente ali no preço. Então, existe a possibilidade de trabalhar região, e isso tu consegue fazer fazendo o preço médio, pegando a tua posição e dividindo ela, mas cuidado, tá? Não abra posições maiores do que tu pode de acordo com o teu gerenciamento de risco. Combinado? Espero que tu tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha sido útil. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!